Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast Direito de Saber, do escritório Garcia e Brigel. Se você chegou agora, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro sempre que a gente postar conteúdo novo. Hoje nós estamos com duas das advogadas do escritório, a doutora Laura Brigel e a doutora Adriana Garcia. Muito obrigada pela presença de vocês, doutoras. Eu que agradeço, participar, o convite. Olá, Miriam. Mais uma vez, estamos aqui com muita alegria, trazendo muitas informações para vocês. E, pessoal, para quem ainda não acompanha o escritório, nós também estamos em outras redes, tá? Então, procure lá Garcia e Brigel, siga, acompanhe nossos conteúdos. As doutoras estão lá sempre produzindo vídeos para vocês, com todo empenho para a gente divulgar cada vez mais informações sobre os direitos do trabalhador, porque a informação é poder, não é verdade? É verdade. E hoje a gente vai falar de um assunto, doutoras, um tanto delicado, que a gente tem visto aí na mídia, muitos assuntos relacionados a trabalho escravo no Brasil. E a gente tem uma concepção, na nossa cultura brasileira, de que o trabalho escravo acabou lá em 1888 com a Lei Áurea. Só que a gente sabe que ainda continua existindo. Então, nós vamos trazer esse debate para a área do direito. Então, quando é que o trabalhador sabe que ele está em situação análoga, parecida com a escravidão? Quais são os sinais de alerta de que esse trabalhador está em condições análogas à escravidão ali no trabalho? Eu acho que o primeiro ponto que eu observo, Miriam, é a questão da locomoção. Porque a pessoa que está com um trabalho escravo, ela não tem o direito de ir e vir. Ela está presa naquele local. Então, para mim, é o primeiro ponto. O segundo é não ter condições de higiene, não ter condições de dormitório adequado, sofrer, às vezes, agressão da pessoa que gerencia o trabalho, que são os trabalhadores escravos, geralmente, eles recebem muito maus tratos da pessoa que comanda. Então, para mim, o primeiro ponto é a questão de locomoção, porque ele não deixa de ter o direito de ir e vir. E todos os demais que eu mencionei aqui. Até alimentação, doutora, muitas vezes... Sim, exatamente. O que acontece? Feriu a dignidade da pessoa humana, ele é um trabalho escravo, A condição a dignidade. Então, se você é alimentar de forma inadequada, que não é uma comida normal, comum, que é feita com higiene, com água tratada. Então, assim, todas essas situações, elas se juntam para considerar trabalho escravo. E não pode ser só um dos itens. Ele tem que acumular mais de 3 itens para ser considerado trabalho escravo. Então, por exemplo, não ter direito de locomoção, não ter condições de higiene, não ter um dormitório adequado, sabe? Uhum. Então, só não ter locomoção não é considerado trabalho escravo. Entendi. Tem que ter todos esses outros fatores. Porque, geralmente, quem vai para uma proposta de trabalho assim não imagina, Porque, às vezes, é uma proposta que brilha os olhos, Mas aí, quando o trabalhador chega no local, a história é totalmente diferente, A realidade é outra. E aí, quando o trabalhador se depara nessa situação, como é que ele se protege? Quem que ele deve buscar? Como que ele faz essa denúncia? Porque se ele está ali no direito de locomoção proibido, como é que ele vai denunciar? Como é que ele vai pedir ajuda? A primeira coisa que ele tem que fazer é se atentar para as condições de trabalho. Se ele tem uma jornada extenuante, exaustiva, trabalha mais de 12 horas por dia, se ele perdeu a liberdade de locomoção dele, não tem direito de sair, de ir e vir a hora que ele quiser, nem para onde ele quer. Se ele tem péssimas condições sanitárias e de higiene, se ele tem uma servidão financeira, isso ele deve sempre para aquele empregador, ele nunca quita aquela dívida de alimentação, de vestuário, de tudo. Ele está sempre servindo aquela dívida com o empregador. Se ele preenche todas essas condições, é triste falar isso, ele tem que procurar a primeira ajuda que ele possível de próxima dele. O Ministério do Trabalho tem um número que é o Disque 100,
para sempre que alguém se encontrar nessas condições, né, de trabalho escravo, um advogado que esteja próximo, qualquer pessoa, a polícia, quem ele conseguir contatar para que resgate ele daquela situação. Uhum. Quem ele conseguir pedir ajuda, né? Porque geralmente está num local isolado, né? Então... Às vezes é ameaçado, não tem como fugir dali. A gente vê muitos casos assim, não é só em filme. Acontece realmente em muitos estados brasileiros. E a gente vê uma incidência maior no Pará, no Amapá, nos estados onde são muito ricos em minérios, em trabalho mais braçal. Exatamente. A gente teve, né, nós estamos em Goiás, para quem acompanha a gente teve alguns casos aqui em fazenda, canavial, então faz muito sentido também estar relacionado a esse tipo de trabalho, área agrícola, né? E mineral, né? Que tem esse São trabalho áreas... braçal mais intensificado, então depende de uma força maior de trabalhadores para conseguir realizar o trabalho, né? E áreas distantes também, né? Que se a pessoa ficar isolada ali e gritar por um socorro, não vai ninguém escutar, né, gente? Exatamente. Então, parece que é tudo bem pensado, né? Não, e se você vê alguém passando por essa situação, denuncie. Não é porque você não está passando que não sabe o dia de amanhã, ou pode ser um parente seu, um colega, um amigo, denuncie. Resgate aquela pessoa daquela situação. É exatamente isso que eu ia também comentar, que a doutora Laura falou, porque a maioria das pessoas que está na condição análoga à escravidão, ela não tem condições de fazer nada. Não, então, quem que geralmente acontece, que faz? É a família que percebe o desaparecimento da pessoa, não sabe onde que está, não tem contato, e ela toma atitude de fazer alguma coisa. Então, aquela pessoa que está naquela condição, geralmente ela não tem condição de denunciar. Então, são sempre, maioria das vezes, terceiros mesmo, ou porque são conseguiu fugir, sabe? Então, assim, é uma situação muito difícil. Em Minas, o TRT de Minas, o Ministério Público, eles têm um projeto lá de muito, muito legal, sabe? Assim, tem tido vários resultados deles receberem as denúncias até próprio de outros fazendeiros que vê que naquela fazenda X está percebendo um trabalhador escravo, e aí eles fazem a investigação e elimina esse tipo de ocorrência, sabe? Então, assim, geralmente não é a pessoa que está sofrendo que ela vai conseguir fazer alguma coisa. E aí a gente entra num papel importante, né? O papel da sociedade nisso tudo, né? Porque nós estamos falando do fazendeiro, né? O fazendeiro que coloca as pessoas nesse tipo de condição de trabalho, análogo à escravidão. Alguma coisa ele está ganhando. Com né? certeza. Algum benefício ele tem. Mas a sociedade também precisa se posicionar, né? Então, se você, enquanto sociedade, está desconfiado de que tem uma situação próxima a você acontecendo dessa forma, e aí a gente vai falar também de serviço doméstico, também acontece, né? Sim. Denuncie. Denuncie. Porque a gente tem o nosso papel também enquanto sociedade. E é algo importante de se falar. E recentemente a gente teve um caso até da BYD, que é uma empresa grande, né? Que foi envolvida aí no escândalo, passou até na rede nacional. E aí eu queria conversar com vocês sobre qual que é a responsabilidade de uma empresa grande como essa, igual a BYD, tem quando os trabalhadores, dos fornecedores dela, são encontrados nessa situação de trabalho análogo à escravidão, né, em condições degradantes. Quem que é punido nesse caso? Eu acho que você está falando de terceirização, né? Isso, não é por fornecedor. exemplo, a BYD contrata uma empresa, aí essa empresa terceiriza e põe o pessoal para trabalhar em condição análoga à escravidão. Quem que é o responsável? Quem que é punido? Tá, se é uma terceirização, a pessoa é responsável. O empregador principal, ele responde, nesse caso aí, pelas indenizações por danos morais, materiais, né, decorrentes, ela responde de forma solidária. Em relação aos verbas trabalhistas, ela responde de forma subsidiária. Agora, eu acho que você está chamando a atenção, a questão de fornecedor. Acontece também que não é terceirização, é fornecedor mesmo,
né, quando acontece, é quando essa empresa que tá recebendo a prestação de serviço, o serviço prestado, ela está recebendo por um preço muito vil. Então, com isso, ela acaba tendo essa responsabilidade. Por quê? Porque não tem como ela receber a pessoa que está fornecendo o serviço. Receber de uma forma tão pouco e dar condição para o trabalhador dela. Então, aí ela vai ter que ser feita uma investigação nesse sentido e descobrir a responsabilidade. Aí já não é direto. Tem que ter uma... Não é isso mesmo, Laura? Sim, é porque a empresa que está contratando, seja uma empresa terceirizada ou um fornecedor, ela tem um dever de fiscalizar a idoneidade desse prestador de serviço, seja a empresa ou pessoa física ou outro tipo de contratante, certo? Uhum. Ela tem esse dever. A partir do momento que ela se exime dessa fiscalização, ela se torna responsável por todos os atos deles praticados. Então, no caso da terceirizada, se foi achado trabalhador em condições análogas às de escravo, ela vai responder solidariamente. Com relação a empregados dessa empresa, verbas trabalhistas, ela responde subsidiariamente. Quanto a esse fornecedor, ela vai responder também porque ela não fiscalizou. Se ela comprou um produto muito mais barato no mercado desse fornecedor, alguma coisa errada tinha. Ela tinha que se atentar para isso. Entendeu? Então, ela responde também. Aí é apurado, né? Aí é apurada essa responsabilidade. Vai ver o percentual da culpa dela de não fiscalizar, do outro fornecedor, no caso do empregador, fornecedor, né? Vai apurar a culpa de cada um para a responsabilidade. Aí a gente vai falar na questão, né? Por que mesmo sabendo, né, de que tem os riscos legais de colocar uma outra pessoa em situação análoga à escravidão, fora dos riscos morais, da dignidade da pessoa humana, porque fere todos os princípios, e a gente é um país que tem aí os direitos humanos aqui no Brasil, eles são bem estabelecidos, a gente tem bastante conhecimento em relação a isso. E o que leva uma empresa a fazer isso? É realmente redução de custo ou tem uma cultura permissiva por trás disso? Porque quando uma empresa ela é punida por encontrar trabalhadores trabalhando para ela numa situação análoga à escravidão, o que acontece? Quais são as penalidades para essa empresa? Realmente ela é punida? Ela é punida e é bem alto. O Ministério Público atua de forma bem efetiva nesse caso e tem, assim, punições altíssimas. As indenizações são cobradas realmente, né? E vai para o fundo, né? Uma visão particular, não creio que seja uma cultura, creio que seja visão de lucro total mesmo. Para reduzir custos. Exatamente, e aumentar o lucro. É triste, né? E como, infelizmente, temos uma mão de obra no nosso país muito dependente de emprego, né? Muita gente em condições marginais, digamos assim. Digo marginal não no sentido ruim, que depende disso para colocar comida mesmo, né? Na mesa, se prestam esse papel. Infelizmente, a gente vive nessa situação ainda hoje, né? E aí a gente vai falar de um perfil. Tem um perfil de pessoas que estão mais suscetíveis a serem enganadas por essas propostas, que na verdade são propostas para serem situações análogas à escravidão? Eu vejo isso acontecer muito com imigrantes, né? Que vem de, por exemplo, pessoal da Venezuela, que veio muita gente. Aconteceram várias coisas nesse sentido, assim, de pessoas que realmente não tem um vínculo aqui, e aí elas aceitam qualquer coisa, né? E aí não só trabalho escravo, mas ela aceita que eu já tive situações, casos específicos mesmo, que, por exemplo, os trabalhadores brasileiros ganhavam de uma forma e os haitianos ganhavam de outra forma, muito menor. Os brasileiros recebiam horas extras e tudo, e os haitianos não recebiam as horas extras. Para o mesmo trabalho? Para o mesmo trabalho, na mesma condições, e acredito que pela força muscular deles, eles ainda eram fazia mais, sabe? E mesmo assim eles recebiam menos. Era muito mais explorados. E aí, nesse caso, que vem o imigrante pra cá,
ele tem todos os direitos assegurados como se ele fosse um brasileiro? Se ele tem a documentação que ele tá legal no Brasil, ele tem todos os direitos trabalhistas iguais. Aí é uma coisa interessante, né? Porque a gente estava falando de trabalho escravo em fazenda, em fábrica, né? No caso da BYD. Mas então existe tem trabalho dentro da a cidade? situação de falsa promessa. Lá vem um empregador ou manda alguém, né? Um terceiro no lugar dele, prometendo fundos, rios de dinheiro. Lá você vai ganhar bem. Geralmente é para levar para um lugar mais distante. No meio do mato, digamos assim, acontece muito em fazendas, né? Uhum. E aí chega lá, não é nada daquilo que foi prometido. E aí a pessoa se vê totalmente perdida, trabalhando 15, 20 horas por dia, dorme pouco, situações péssimas de higiene, de sanidade, sanitárias, né? Tem sempre alguém lá em cima ameaçando, fiscalizando. Deve sempre para o empregador, todas aquelas situações que a gente falou, né? Uhum. Mas geralmente foi por falsa promessa de emprego bom e tudo, que vai ganhar muito mais do que na cidade, que vai ter condições, vai encontrar ouro, inclusive, algumas falsas promessas, né? Infelizmente. E aí vocês falaram, né, na questão a senhora falando aí de trabalhar demais, não ter folga por mais de um mês consecutivo pode ser considerado trabalho escravo? Não. Não, né? Não. Porque aí não entra naqueles critérios, né? Nos 3 critérios mínimos para ser trabalho escravo. Ah, entendi. E aí depois que o trabalhador ele é liberto da situação análoga à escravidão, quais são os direitos que ele tem? Ele tem o direito de receber o que ele tinha que ter recebido? Como que funciona? Eu posso citar esse exemplo dessa pesquisa lá do pessoal de Minas. Eles fizeram, o Ministério Público mandou anotar a carteira de todo mundo e ajuizaram ações trabalhistas para buscar todos os direitos trabalhistas de cada um. Do tempo de trabalho? E mais as indenizações. Nossa. E você estava falando aí do trabalhador, por exemplo, o imigrante, que às vezes submete a um emprego aqui ganhando menos que o brasileiro, né? A Justiça do Trabalho, ela não separa isso. Então, assim, nesses dois, eu tive duas situações, né? Que teve esses 2 casos e os clientes foram reparados, né? Então, eles receberam todos os direitos. Quando eles receberam, eles não estavam nem morando mais aqui, já estavam morando nos Estados Unidos. Então, Nossa. assim, foi. E foi assim, uma coisa bem de satisfação para a gente, né, como advogado, que a gente conseguiu reparar, conseguiu passar o dinheiro para ele, da onde eles estavam, sabe? Então, assim, foi um episódio bem legal. E nesse caso que a senhora citou, desse cliente, quando a senhora entrou com a ação, ele ainda trabalhava no local ou ele já tinha saído? Não, ele foi despedido. Ah, ele foi despedido. Então, ele teve que juntar provas da situação que ele passava. Aí, a gente fez a prova igual um processo comum. Ah, tá. Eu pedi as diferenças que tinha, a diferença de salário, diferença de horas extras. Eu pedi todas as diferenças dele e as verbas rescisórias que ele não tinha recebido. Normal. E a gente fez a prova igual o brasileiro faz. Entendi. Aí, na Justiça do Trabalho, não tem... essa distinção. Não tem essa distinção. Ah, tá. Não, a pergunta é porque vamos supor que a pessoa esteja em trabalho escravo, mas dentro da cidade. E ela consiga sair, de alguma forma. Ela, para comprovar que esteve nessa situação de trabalho escravo e busca a reparação na justiça, que tipo de prova que ela tem que juntar? Ou se tem que ser comprovado trabalho escravo só se a polícia pegar ali no local com a pessoa, igual a gente vê no jornal, ou se não tem isso. É exatamente isso que você está falando. Tem um caso que aconteceu. É complicado. É um caso que aconteceu. O trabalhador estava na condição de trabalhador escravo. Ele conseguiu contato com a família, fez a denúncia, só que quando a polícia chegou no local, ele já tinha falecido. Nossa! Aí ele não foi considerado trabalhador escravo. Nossa! Porque o trabalhador, para ser considerado trabalhador escravo, tem que ter pegar na hora, na hora da denúncia. Ah, então se a pessoa consegue fugir... Já não é mais trabalhador escravo. Nossa.
Mas vale a pena fugir, né? Vale. Mesmo que deixe de ser, porque mas, vale mas a não vida. deixa de ser ambíguo, né, doutora? Sim, é assim, Melhor fugir com vida do que você chegar ao resgate e a pessoa tá morta. Igual foi esse senhor igual aí. esse senhor. Nossa, fiquei até sem reação agora. Foi Notícia esse- triste. tem alguns anos, tem algum tempo que eu vi essa. Doutora Laura, tem algum caso que a senhora já participou, pegou, viu, Olha, chamou atenção? não participei de nenhum ainda. Mas a gente vê muito, inclusive tem um filme que retrata um caso real, né? Do filho que saiu do interiorzinho, não sei se acho que foi em Minas, para trabalhar numa fazenda e se perdeu lá e o menino estava definhando lá e a mãe não tinha notícia. Ela foi atrás, não achava, até que ela sozinha enfrentou, como é que eles falam, aquele pessoal que fica fiscalizando? Esqueci o nome. Capangas, do fazendeiro, é isso mesmo. Enfrentou todo mundo, conseguiu filmar, foi denunciar. Acho que ela chegou até aí, não sei se foi no Senado ou na ela Câmara. tentou. Teve auxílio de uma repórter, né, que estava fazendo investigação também. Por fim, ela conseguiu resgatar o filho dela. Ela não acreditou na hora que viu o filho. E ela se tornou um membro da fazenda, inclusive. Ela foi para lá para cozinhar, para achar o filho. Que ele tinha vários pontos de trabalhos escravos, não era só um local. Então, até ela achar, saber onde o filho estava, ela ficou trabalhando nessa fazenda. E conseguiu resgatar o filho. Porque aí ela fugiu. Aí ela fugiu e denunciou. E aí foi lá o Ministério Público, com a polícia, com todo mundo e libertou todo mundo. Foi. Nossa, gente, uau. Essas histórias, elas Gente, mexem com a real, gente, né? É Arrepiado. o nome dela, Esse do filme filme. eu não conheço, não. É muito bom. Muito bom mesmo. E retrata a nossa realidade, que existe muito caso ainda assim hoje. Infelizmente, né? Nossa, a gente pensa, nós estamos em 2025, certas coisas não eram para acontecer mais, né? Mas, assim, que a gente divulgue informações, tá, pessoal? Quem tiver aí em casa, as doutoras trouxeram aqui o Disque 100, pode buscar o Ministério Público, a polícia para fazer as denúncias. Quem souber de mais informações também pode deixar aqui nos comentários do vídeo. E vamos compartilhar esse vídeo para que essas informações cheguem a mais pessoas, porque só assim a gente vai conseguir difundir informação de qualidade, né? Para a gente conseguir fazer o nosso papel enquanto sociedade. Né? Porque isso é o mais importante. É nosso dever também. A gente é uma sociedade livre, justa e solidária, né? Vamos cumprir o nosso papel de solidariedade aí, né? Com certeza. Bom, Tô tentando aqui procurar o nome do filme, eu vou olhar. a senhora olha, lembra que a gente deixa na descrição do vídeo aqui. A gente deixa na descrição do vídeo o nome, até se algum telespectador aí souber, já coloca também nos comentários pra gente. Esse eu não assisti ainda. Vou assistir. Vale a pena. Fica a dica aí pro fim de semana, pro feriadão. Então, muito Pureza. Pureza? Pureza. Pureza é o nome do filme, gente. Então, quero agradecer a participação de vocês, doutoras. Obrigada mais uma vez, Miriam. Nós nos vemos no próximo episódio. Pessoal, coloquem as perguntas de vocês nos comentários e a gente vai estar sempre respondendo nos próximos episódios, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.